Meus irmãos, abramos a palavra de Deus na carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, em seu capítulo de número 5, nós vamos ler dos versos 12 a 15. Ao longo das últimas semanas, meus irmãos, temos caminhado versículo por versículo, porção por porção, da palavra de Deus nessa carta escrita por Paulo, Silvano e Timóteo à igreja em Tessalônica. E essa carta, meus irmãos, tem servido para as nossas exposições, e o nosso objetivo é concluir daqui a 2 semanas, se o Senhor assim nos permitir. Por isso, nós perceberemos o tom de conclusão dessa carta. É importante lembrarmos antes da leitura para que os irmãos prestem atenção, porque aparentemente essa sessão que nós leremos parece ser uma mistura de várias instruções que preparam o leitor para a conclusão da carta e podem sugerir algumas instruções desconexas. A porção de hoje fica mais claro entender que há um sentido, mas a partir da semana que vem, Paulo começa a falar de muitas coisas. Sabe aquela cena quando os pais vão deixar o filho viajar para um acampamento da igreja sozinho pela primeira vez? E aí seguem uma série de instruções, uma sequência de recomendações finais. Arrume sua cama, não esqueça de escovar os dentes, respeite o líder, não coma muito doce, não passe pasta no seu coleguinha, leve a Bíblia para o culto. Aquela série de recomendações finais antes da viagem. Veja, não é isso que Paulo faz, mas parece um pouco. Aquelas últimas instruções antes do término. Paulo então prepara os leitores para essa conclusão, trazendo algumas responsabilidades. E é por isso que nós veremos hoje, como tema da nossa exposição, suas responsabilidades para termos relacionamentos saudáveis na igreja. Perceba, eu estou falando com você. Quais são as suas responsabilidades para termos? Nossas responsabilidades serão trazidas pela palavra de Deus para que tenhamos relacionamentos saudáveis na igreja de Cristo. Ouçam então a leitura da palavra de Deus e mantenham a palavra aberta. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, de 12 a 15. Diz assim: Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Nós já oramos pedindo a Deus a sua iluminação, por isso nós vamos, nesse momento, pensar acerca das nossas responsabilidades para termos relacionamentos com o Senhor. Quais são as responsabilidades? Esse texto divide as nossas responsabilidades em 2 partes. Primeiro, a responsabilidade da igreja para com os seus líderes e depois a responsabilidade da igreja entre os membros. Os membros entre si têm responsabilidades recíprocas. Vejamos como o texto começa, em primeiro lugar, mostrando quais são as responsabilidades que nós temos para com os nossos líderes. Paulo começa no verso de número 12, rogando, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem, e os que vos admoestam, e os que tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho com que ele realiza. Veja, no final da carta, Paulo pede que a igreja respeite um grupo específico, tendo uma alta consideração pelo trabalho que esse grupo específico realiza. Que tipo de alta consideração é essa? Que tipo de respeito é esse? Literalmente, Paulo está falando de uma estima, de uma consideração. E essas virtudes, na língua original, são amplificadas, porque Paulo não diz que deve ser apenas uma consideração, mas Paulo diz que deve ser uma
alta consideração. Há um superlativo, uma ideia que intensifica esse respeito, essa estima que a igreja tem para com os seus líderes. E quem são esses líderes? Ou a quem esta alta consideração deve ser dada? Em termos gerais, nós devemos, biblicamente, considerar sempre uns aos outros superiores a nós mesmos. Veja, isso é importante porque nós não devemos ter uma estima e um respeito apenas com aqueles que nos lideram. Outros princípios bíblicos nos equilibram, dizendo que eu devo pensar sempre que o outro é superior a mim. Então, à luz de toda a Escritura, todos nós devemos ter estima, alta consideração, amor para com todos indistintamente. Mas esse texto quer tratar uma questão específica da possibilidade de uma tensão que exista entre a igreja e os seus líderes, liderança e os seus liderados. Isso pode acontecer, isso muitas vezes acontece. E como que nós então tratamos de forma profilática para evitar esse problema, ou tratamos a realidade se esse problema existe? Paulo está dizendo, nós devemos ter em alta consideração aqueles que trabalham no Senhor. Perceba que é um grupo que possui 3 características. Por que é importante falarmos isso? Porque esse respeito não é apenas para com pastores. Respeito com pastores, pelo menos numa igreja presbiteriana como a nossa, geralmente já é cultural. Acontece muitas vezes de forma natural, seja legítimo, seja estético, seja de coração, seja da boca para fora. Isso já acontece estruturalmente. As igrejas já são muitas vezes condicionadas culturalmente a olhar para a figura de uma liderança como um pastor em consideração e respeito quando ele é digno, quando ele faz por merecer, quando ele desenvolve o trabalho de fato como a Escritura preceitua. Mas veja que o texto qualifica em 3 características quem são esses que devem receber a alta consideração da igreja. O texto diz, os que trabalham entre vós, os que vos presidem e os que vos admoestam. Perceba que o texto não está falando apenas de pastores. Veja, inicialmente o texto fala, os que trabalham entre vós. Todos que têm funções e desempenham essas funções, trabalhando verdadeiramente nestas funções, são os alvos dessa responsabilidade que você tem de estimá-los. É uma expressão que engloba várias atividades ministeriais, várias atividades eclesiásticas. Trabalho, meus irmãos, é trabalho. Desde a limpeza, desde a arrumação, desde os cuidados das coisas mais básicas que por vezes nós não notamos, porque não são apenas os pastores, mas todos aqueles que desempenham algumas dessas funções, aqueles que trabalham. Então nós temos pessoas que são nomeadas para isso, e existem pessoas que não precisam nem serem nomeadas. Elas simplesmente enxergam a necessidade e simplesmente trabalham, atuam, servem ao Senhor com as suas afinidades, com a sua vocação, com os seus recursos. O texto então fala destes que trabalham entre vós. É importante lembrarmos isso, que aqueles que trabalham são sempre entre vós. O pastor, o presbítero, o diácono, o professor, a professora, o líder, a líder, faz parte da comunidade. Eles não estão distintos da comunidade. Eles não são superiores à comunidade. Eles estão ali, no mesmo nível. Não há uma hierarquia de superioridade moral. Existe uma hierarquia de liderança que foi estabelecida pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Mas eles estão entre vós. Eles pisam o mesmo chão da fábrica. Eles são iguais diante do Senhor, porque Deus não trata com acepção de pessoas, os seus filhos. Então o texto fala dos que trabalham, mas o texto fala também dos que vos presidem. Aí nós encontramos uma distinção, aponta para aqueles que guiam. A palavra literalmente significa aqueles que cuidam, aqueles que conduzem, dizendo. Ou seja, também não são apenas pastores. Nós temos irmãos e nós temos irmãs que servem de alguma forma como guias espirituais. Sob o princípio da Escritura, nós encontramos, por exemplo, Paulo escrevendo a Tito, dizendo que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas. Então nós temos mulheres que são guias de outras mulheres, a amarem a Deus, amarem os seus maridos, cuidarem das suas responsabilidades. Então são todos os guias que nós temos na igreja. Veja, nós temos na UCP, para os visitantes que não conhecem, nós temos uma sociedade organizada e trabalhada apenas por crianças. Nós temos um presidente ou uma presidente, nós temos um secretário ou uma secretária, nós temos um tesoureiro ou uma tesoureira. E as crianças já aprendem, e vocês crianças devem se lembrar, que vocês reportam a essa liderança já na
respeitando, cuidando, sendo liderados por aqueles que foram escolhidos, que foram eleitos em uma votação mesmo, um escrutínio secreto no papelzinho, e estes líderes ou estas líderes vão conduzir, vão liderar, vão de alguma forma presidir aquelas reuniões. Então, Paulo, quando fala aqueles que vos presidem, usa a mesma palavra que demonstra o cuidado que um pai tem para com a família. Uma liderança, alguém que está à frente. São guias, aqueles que cuidam, ou seja, mais uma vez, não engloba apenas pastores, presbíteros e diáconos. E a terceira qualificação ou classificação daqueles que trabalham, Paulo diz, aqueles que vos admoestam. Aí nós começamos a perceber que o texto vai afunilando. São aquelas pessoas que são conhecidas por serem boas conselheiras, bons conselheiros, pessoas que enxergam a necessidade dos irmãos e trazem uma palavra de sabedoria, que trazem uma palavra de conforto. São aqueles que corrigem aqueles que estão em pecado, são aqueles que instruem com o propósito de promover uma mudança, um crescimento espiritual. Vejamos então, meus irmãos, que nós estamos aqui falando de pessoas que estão envolvidas com o corpo de Cristo. E o pedido de Paulo é que a igreja reconheça essas pessoas, enxergue essas pessoas. Quem são essas pessoas que estão na igreja desempenhando essas atividades? Trabalhando, presidindo, admoestando, promovendo mudança, promovendo conselhos. Estas pessoas precisam ser vistas pela igreja, reconhecidas pela igreja. Naturalmente, alguém poderia perguntar, mas pastor, por que Paulo pede que a igreja reconheça com um alto apreço, que tenha um amor, como Paulo diz, em máxima consideração pelos que trabalham, pelos que se dedicam? Isso já não deveria acontecer naturalmente? A lógica seria, se existem pessoas chamadas por Deus, capacitadas por Deus, para fazerem essas atividades, então essas pessoas deveriam ser amadas, respeitadas, em alta consideração, pelo trabalho que realizam, conforme o texto diz. Mas veja que o verso 13 indica uma possibilidade de tensão entre liderança e liderados por causa da nossa condição pecaminosa. O verso 13 então diz assim: e que tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Por isso que tem essa expressão, vivei em paz uns com os outros. No primeiro momento parece que não tem nada a ver, é uma expressão que está solta, desconectada. O texto está falando de ter em alta consideração, amor em alta conta, viver em paz uns com os outros. Não sabemos se havia um conflito entre a liderança da igreja em Tessalônica e a igreja de Tessalônica. O texto não nos indica claramente se isso aconteceu. Ao longo da carta, essa igreja é elogiada pela operosidade da sua fé, para que eles continuem crescendo no amor fraternal. Então não sabemos, meus irmãos, se Paulo está tratando dois pontos, um problema específico e uma tendência. Mas nós podemos nos apegar à tendência, porque isso diz respeito a nós. A tendência que nós temos, de alguma forma, gerarmos conflitos entre a liderança da igreja conosco, ou nós como liderança para com a própria igreja. Então, o chamado a viver em paz com todos, uns com os outros, é o que nos ajuda a entender a importância dessa qualificação, dessa responsabilidade que todos nós temos para com os nossos líderes. E não nos esqueçamos, os líderes também são liderados. Dentro do sistema presbiteriano, um pastor, ele é subordinado tanto ao seu conselho, que é eleito pela igreja, quanto aos pastores de uma instância superior chamada presbitério. Nós não somos entidades autônomas a quem não devemos satisfação a ninguém. Nós prestamos relatórios anuais das nossas atividades e nos submetemos a essas lideranças. E essas lideranças a uma instância superior, e essa instância superior a uma outra instância superior. Funciona de uma maneira para que nós entendamos que estamos conectados e devemos satisfação, sim, uns aos outros. Ninguém é dono da igreja, a não ser Jesus Cristo, o Supremo Pastor. Por que é importante nós pensarmos, então, nessa primeira responsabilidade? Você tem a responsabilidade para com seus líderes. Veja, dentro dessa relação entre líderes e membros, as instruções que Paulo nos concedeu nos ajudam a pensar em duas coisas que nós precisamos fazer. Você precisa, nessa noite, começar a operar estas verdades, se você ainda não tem feito. Primeiro, o texto diz que você deve admitir, reconhecer quem são aqueles que estão fazendo as obras de Cristo na sua igreja.
Aqueles que possuem cargos, aqueles que estão em visibilidade, nem sempre são aqueles que fazem o trabalho árduo. Nem sempre são aqueles que, literalmente ou não, carregam o piano. Por vezes existem funções, existem cargos que possuem alguma projeção, que trazem alguma evidência, mas nem sempre são essas pessoas que estão evidentes que fazem o trabalho de fato. Paulo nos chama, então, meus irmãos, a sermos mais criteriosos, olharmos um pouco mais para baixo e enxergarmos ao nosso redor quem são aquelas pessoas que lideram verdadeiramente, que trabalham verdadeiramente, que servem verdadeiramente. E na Igreja de Cristo nós temos muitas atividades que não são notadas. Por exemplo, você sabe quem foi que abriu a igreja hoje para você chegar? Alguém chegou mais cedo para você poder entrar nessa igreja hoje. Quem foi que ligou as lâmpadas? Quem foi que deixou esse som, a transmissão no ponto? Nós temos alguns diáconos que estão ali na porta para trazer organização, segurança. Você sabe o nome deles, pelo menos? Estes mesmos diáconos foram quem preparou esses elementos, pão e o suco de uva para a nossa Santa Ceia posteriormente. Algumas irmãs prepararam um café para o final do nosso culto. São trabalhos que por vezes não são notados e a gente acha que eles simplesmente brotam ali. Mas nós temos pessoas que estão por trás desses trabalhos. E por que é importante nós reconhecermos? É simplesmente falarmos, nossa, agora vamos nos reunir e dar uma salva de palmas para os diáconos que estão trabalhando, para as irmãs que prepararam o café, para quem foi que varreu essa igreja e limpou, deixando-a adequada para o nosso culto nessa noite? Não, meus irmãos. É para que nós possamos enxergar essas pessoas, nos espelhar nessas pessoas e reproduzirmos o que essas pessoas fazem. É um chamado para sairmos da nossa zona de conforto e falar, olha, eu quero fazer isso também. Alguém, durante a sua vida, se dedicou a fazer isso, mas essas pessoas envelhecem. Nós já temos falado sobre isso. O nosso conselho envelhece, a nossa junta diaconal envelhece, as lideranças vão envelhecendo e com o tempo, não que elas se tornam incapazes, não é isso. Pelo contrário, biblicamente, as cãs e os cabelos brancos são uma autenticação da progressão da espiritualidade e da capacidade que essa pessoa tem de liderar o corpo de Deus. Mas, por vezes, essas mesmas pessoas já não têm condições físicas e dizem, pastor, olha, já não dá mais para fazer aquele trabalho. Vamos orar para que Deus suscite, levante outras pessoas para fazerem esses trabalhos, apenas por isso. E nós precisamos que nós enxerguemos quais são esses trabalhos que, por vezes, não são notados, não são reconhecidos, para sabermos não apenas por mero conhecimento, mas também nos espelharmos e desejarmos fazer. O que é que esse texto quer de você? Facilmente, que você reconheça as pessoas que trabalham para o Senhor nesta igreja. E que se você não está trabalhando, que você se veja em algum momento ocupando algumas dessas funções. Além de reconhecer, esse texto quer que você os tenha em alta consideração. Veja, são duas ordens que Paulo nos dá. E esse pode ser, meus irmãos, talvez o maior fracasso de nós como membros dessa igreja. Muitas vezes nós até sabemos quem são os nossos líderes. Talvez você saiba o nome dos diáconos que você encontrou hoje à porta. Você saiba quem foi que preparou esses elementos. Você sabe quem são os nossos líderes e as nossas líderes. Mas nem sempre nós os seguimos, nem sempre nós os acatamos, nem sempre nós os respeitamos. Percebam como os nossos dias nos desafiam a obedecer ou a desobedecer esse princípio. Por exemplo, as mídias sociais criam ilustres pastores, pastores midiáticos, líderes, professores, que tendem a utilizar de muitas tecnologias através das edições, que melhoram a voz, melhoram a postura, melhoram a iluminação, trazem impacto, admiração e respeito. Nós vemos aqueles vídeos editados com música de fundo e somos por vezes impactados por aquela beleza estética, frases de efeito e até mesmo pregações fiéis e profundas podem estar à nossa disposição nessas mídias sociais. E por vezes nós comparamos essas personalidades bem apresentadas e não nos surpreendemos quando nós olhamos para o nosso pastor, professor da escola dominical, diácono ou líder, e eles parecem muitas vezes serem simples demais, modestos demais, por causa dessa comparação injusta com que nós fazemos. E essas comparações nós fazemos muitas vezes sem perceber. Quando nós valorizamos, quando nós mencionamos, quando nós temos com apreço estas figuras midiáticas, mas nós nos esquecemos de agradecer à professora da escola dominical pela aula que ela deu ao nosso filho.
Nós esquecemos de agradecer a um diácono porque ele serviu ao Senhor na porta da igreja ou à mesa do Senhor, tão importante para a satisfação das nossas necessidades espirituais. Nós, por vezes, nos esquecemos de cumprimentar um desses irmãos, mas nós temos em alta consideração aquela figura midiática que nós sempre encontramos no YouTube, no Instagram e etc. O mandamento de Paulo aqui, meus irmãos, é que nós nos lembremos da consideração dada àqueles irmãos da nossa igreja local, que trabalham, por vezes, anonimamente, cuidando das coisas que nós deveríamos estar cuidando, para que eles recebam os nossos estímulos, os nossos incentivos, o nosso amor e o nosso apreço. Mas há uma observação importante aqui que eu não poderia deixar de tratar. Veja que esse texto não estimula os que trabalham a buscar reconhecimento. Veja que esse texto não estimula aqueles que trabalham a buscar essa alta consideração da igreja. Em momento algum nós encontramos esse texto dizendo: e vocês que trabalham, vocês que presidem, vocês que admoestam, busquem receber o amor em alta consideração e o reconhecimento da igreja. É fundamental nós falarmos sobre isso, meus irmãos, pois à medida em que ouvimos essa mensagem, é possível que alguém que trabalhe ou que já trabalhou pense: eu tenho trabalhado há anos nessa igreja e eu não tenho recebido o respeito, eu não tenho recebido a estima, eu não tenho recebido a consideração do conselho, da junta diaconal, dos irmãos, das irmãs. Está vendo que absurdo? O pastor está pregando algo que eu tenho percebido que de fato não acontece. Onde está os meus direitos? O texto de hoje, na verdade, visa corrigir uma insensibilidade da igreja para com os que trabalham e não estimular o ego daqueles que porventura não receberam o reconhecimento e o amor da igreja. Se vocês não receberam o reconhecimento e o amor da igreja, satisfaçam-se em saber que Deus os recompensará. E isso é incomparavelmente melhor do que receber um aplauso, uma menção do seu nome, um reconhecimento daquilo que você fez por meros seres humanos. Você não pode querer trocar o reconhecimento do grande e poderoso Deus apenas pelo reconhecimento de um pastor, de um presbítero, de um irmão, de uma irmã. Isso é muito pouco comparado ao que Deus tem reservado para aqueles que têm trabalhado sem buscar o reconhecimento e sem buscar o aplauso. Então, se você porventura percebeu alguma disfunção daquilo que o texto diz que a igreja deve dar a você, e você não tem recebido, também aquiete o seu coração. Porque esse texto não é para você sair daqui requisitando direitos. Esse texto é para que você entenda que há uma insensibilidade que por vezes acontece na vida da igreja que deve ser corrigida. Mas Deus recompensará cada um de acordo com as suas obras. Ele, de forma justa, assim o fará. Então nós temos um propósito tanto preventivo, tratando a possibilidade de tensões que já acontecem ou que podem acontecer, de modo que nós busquemos sempre uma relação amorosa entre nós. E isso acontece, meus irmãos, para a glória de Deus, para a bênção da igreja, para a paz entre liderança e liderado, para alívio dos líderes. Lembremos do que o autor aos Hebreus disse no capítulo 13, verso 17. O autor aos Hebreus, no capítulo 13, verso 17, diz assim: obedecei a vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Quando há obediência, submissão, e esses líderes representam verdadeiramente a Cristo, isso traz alegria à liderança. Eles fazem o trabalho com alegria, com empenho, não gemendo, porque se eles fizerem dessa forma, isso não traz proveito a ninguém. Não apenas esse é o ponto que esse texto aplica-se à nossa vida, mas essa expressão no final do verso 13 é categórica. Vivei em paz uns com os outros. Meus irmãos, já não basta o clima bélico que nós enfrentamos no nosso dia a dia. A concorrência para você entrar no metrô, na Praça da Sé, às 18 horas. Você sabe o que é isso. A competição que nós temos muitas vezes no nosso trabalho, com pessoas que querem nos derrubar. A competição e as comparações dentro da própria família. Olha, fulano conseguiu tal coisa, você não conseguiu nada. Por vezes nós enfrentamos isso em todos os ambientes. E o ambiente onde não deveria existir estas coisas,
é na igreja de Cristo. Quando Paulo diz, vivei em paz uns com os outros, ele quer que a igreja seja um ambiente não perfeito, porque nós não somos perfeitos. Nós temos a tendência de azedar os nossos relacionamentos uns com os outros. Mas é o mesmo Paulo que diz, no que depender de vós, tende paz com todos. Com todos. Aqui é o ambiente onde nós devemos buscar viver a paz. E o mandamento de viver a paz é extremamente desafiador. Por quê? A paz que o apóstolo Paulo tem em mente aqui não é uma ausência de conflito, mas é uma presença de relacionamentos saudáveis. E um relacionamento saudável, muitas vezes, é o relacionamento que confronta, que cutuca, que causa incômodo. Muitas vezes nós damos mais valor a uma harmonia superficial. Alguém cometeu algo contra ti. E aí você fala, olha, quer saber? Eu não vou fazer nada não, eu não vou falar nada não, porque eu quero paz. Na verdade, o que você está dizendo é que você não quer resolver o problema biblicamente. Nós queremos ser legais uns com os outros, coexistirmos sem um conflito aberto. Mas quando nós valorizamos essa paz superficial, de não aborrecer a pessoa, de não falar à pessoa que ela te ofendeu, nós estamos evitando o trabalho árduo de manter o relacionamento saudável que Jesus Cristo exige que você mantenha. Por isso que o texto de hoje fala sobre a sua responsabilidade para termos relacionamentos saudáveis na igreja. Quando ocorre um problema, alguém te ofende, ciente ou não, consciente ou não, nós não queremos seguir as orientações de Mateus 18. Se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele. Em vez disso, nós fingimos que nada aconteceu e por vezes até mesmo maledicemos, fofocamos contra aquela pessoa. Mas isso deixa feridas que não são curadas, faz com que mal-entendidos persistam, dão origem a suspeitas e desconfianças. Com isso nós temos o quê? Uma paz superficial. Fingimos que está tudo bem, porque nós simplesmente evitamos o trabalho árduo da confrontação, que é necessário para que floresça um relacionamento saudável na igreja de Cristo. Então, quando nós nos importarmos o suficiente para enfrentarmos o problema, é que nós poderemos cumprir o mandamento de Paulo para viver em paz uns com os outros. A paz vai exigir muitas vezes tocar em feridas, mas a Escritura quer que nós façamos isso em amor, como Cristo, porque habitou entre nós cheio de verdade e cheio de graça. Nós precisamos tratar pecados uns dos outros, cheios de graça e cheios de verdade. Com isso nós encontramos, meus irmãos, a primeira verdade que esse texto nos mostra, a responsabilidade que nós temos para com os líderes. Mas o texto também nos fala de 5 responsabilidades que nós temos entre nós, uns para com os outros. Agora o texto engloba todo mundo. Veja comigo no verso número 14 e 15. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consolei os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Depois que Paulo discutiu a necessidade de ter respeito para com os líderes, Paulo prossegue alertando a igreja sobre como ela deve lidar com os problemas que nós temos, e até mesmo com aqueles irmãos que têm alguns problemas especiais. Quais são essas responsabilidades? Paulo diz que são 5. Veja comigo no texto. A primeira responsabilidade, Paulo instrui a igreja a admoestar os insubmissos. Veja verso 14. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. Literalmente, Paulo está dizendo que nós devemos corrigir os preguiçosos, os rebeldes. Veja, a igreja de Cristo possui pessoas rebeldes. Essas pessoas precisam ser corrigidas, senão elas serão extirpadas pelo próprio Senhor Jesus Cristo através da própria igreja. Mas à luz do texto, do contexto dessa passagem, a ideia de preguiça se aplica em um primeiro momento àqueles crentes, lembra que nós falamos que pararam de trabalhar porque estavam esperando o retorno de Cristo? O licenciado Vitor falou sobre aqueles que achavam que uma vez que Jesus Cristo estava por vir, então deixaram as suas tarefas, deixaram as suas funções. Olha, já que Jesus vai voltar mesmo, então vamos parar aqui, estender a nossa cadeira e ficar olhando para o céu, aguardando Jesus Cristo voltar. Então, nós tínhamos algumas pessoas que eram conhecidas pela sua preguiça, deixaram as suas ocupações porque achavam que Jesus Cristo estava por vir, e de fato ele está por vir. Mas nós não sabemos quando, por isso que nós temos que aguardar adequadamente o retorno de Cristo. E isso envolve o quê? Trabalho. Veja no capítulo 4, verso 11 e 12.
Paulo diz que nós devemos progredir cada vez mais. Verso 11. E a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Então os preguiçosos que deixaram de trabalhar porque Jesus estava por vir, Paulo diz, olha, trabalhem. Então estes que são os preguiçosos, chamados aqui de insubmissos, devem ser admoestados. Eles deveriam ser corrigidos dos seus pecados. Mas perceba também, meus irmãos, que uma vez que nós estamos falando de trabalho na Igreja de Cristo, os preguiçosos não são apenas aqueles que não procuram emprego, são desocupados. O texto chama a reconhecer aqueles que trabalham pelo Senhor e tê-los em amor. Mas veja que, se o contexto dessa passagem envolve o trabalho eclesiástico, esse texto se aplica também àqueles que nada ou pouco fazem no serviço da igreja. Os preguiçosos espirituais. Num contexto de uma grande cidade como São Paulo, onde um custo de vida é muito alto, a tendência é que nós tenhamos pessoas muito voltadas ao trabalho, à promoção, à conquista de cargos e funções, para poder manter a sua família, ter um padrão de vida. Então, não é muito comum nós encontrarmos pessoas que são preguiçosas de fato quanto às suas ocupações, porque a nossa cultura exige, senão essa pessoa é engolida no mercado de trabalho. Mas é possível que a tendência maior seja da negligência e da preguiça espiritual. Então, quando Paulo fala, exorto para que os irmãos admoestem os insubmissos, ou literalmente os preguiçosos, nós precisamos cumprir. É uma responsabilidade nossa admoestar aqueles que nada ou pouco fazem para o Senhor. Porque é para Deus, não é para nós. Quando uma pessoa deixa de servir, ela deixa de servir a Deus. Nós, pessoas, somos apenas meios, instrumentos pelos quais nós desempenhamos um serviço a alguém muito maior do que nós. Quando você deixa de servir na igreja, você não está deixando de servir o pastor. Você não está deixando de servir o presbítero, o diácono, o irmão ou a irmã. Você está deixando de servir a Deus, que não poupou o seu único filho para te salvar. Você consegue perceber a implicação, a profundidade dessa passagem? Isso não é um mero ativismo. O texto não está dizendo agora você tem que pegar todos os cargos que o conselho colocar à disposição. Não. Nós temos as nossas afinidades, nós temos as nossas agendas, mas precisamos intencionalmente incluir o serviço do Senhor. Porque se nós não incluímos o serviço do Senhor, nós somos preguiçosos, passíveis de correção. Amorosa, mas correção. A igreja precisa assumir essa primeira responsabilidade de corrigir aqueles que são preguiçosos espiritualmente. Mas há uma segunda responsabilidade, a igreja deve consolar os desanimados. Verso 14, admoesteis os insubmissos, consolei os desanimados, ou literalmente, encorajar os tímidos. Veja que timidez aqui não é uma característica da personalidade, uma pessoa acanhada. A palavra desanimado, que é traduzida geralmente por tímido, pode ser aplicada a pessoas preocupadas demais, medrosas demais, desconfiadas demais, sem ânimo, tristes, enfraquecidos, pessoas que têm um estado de espírito que precisa de encorajamento, pessoas que precisam desse estímulo para que deixem esse estado e mudem esse estado para um estado mais ativo, para servir a Deus e servir aos outros. Essa é a sua segunda responsabilidade. A responsabilidade de consolar aqueles que você percebe, que já foram mais ativos, que já foram mais enérgicos, que já foram mais envolvidos, mas que por alguma coisa que você talvez não saiba, percebeu que essa pessoa está num ritmo um pouco mais lento. A pessoa se encontra em um estado de desânimo, às vezes está estampado na face, às vezes não. Você precisa descobrir quem são os desanimados dessa igreja, quem são os tristes dessa igreja, quem são os desconfiados, os medrosos, os preocupados, para que você possa consolar estas pessoas, para que você possa literalmente encorajar estas pessoas. Há uma terceira responsabilidade ainda que a igreja deve ter, que é de amparar os fracos. Veja no texto. Admoestar os insubmissos, isto é, os preguiçosos, consolar os desanimados e amparar os fracos. Veja, o fraco aqui, meus irmãos,
pode se aplicar a qualquer área da vida. Fracos moralmente, que estão em pecados graves e que precisam ser amparados. Fracos espiritualmente, que se encontram fragilizados em sua fé. Fracos fisicamente, que precisam de uma força física mesmo da igreja em algumas funções domésticas. Ou fracos, de alguma forma, que você poderia imaginar, emocionalmente, financeiramente, pessoas que estão em um estado de fragilidade. Seja qual for esse estado de fragilidade, estas pessoas devem ser amparadas. E aí a gente percebe o quê? Que Deus estabelece um modo adequado de tratar cada uma das necessidades. Ou seja, a pessoa é preguiçosa, ela deve ser admoestada. Ela não deve ser amparada. A ideia de amparar aqui é justamente de você dar sustentação a alguém que está prestes a cair. Você não tem que dar sustentação a um pecador rebelde, estimulando-o a continuar no seu estado. Essa pessoa precisa de quê? De admoestação. Assim também como você não vai admoestar uma pessoa que está fraca. O famoso chutar cachorro morto ou a cana já torcida. Você não tem que chegar rachando nessa pessoa. Como é que você está fraco? Por que você está fraco espiritualmente? Que absurdo que você está fazendo ou deixando de fazer. Não, você vai para amparar essa pessoa. Dar sustentação, porque essa pessoa já não está conseguindo se manter de pé. E se você chega para derrubar essa pessoa, aí você acaba com aquela pessoa. Aqueles que se encontram desanimados, eles precisam de quê? Encorajamento. Eles precisam de um fortalecimento para que eles saiam dessa condição e encontrem novamente um vigor que antigamente existia. Então perceba que existe uma maneira adequada para um estado de espírito, moral ou financeiro, quer que seja essa condição. Mas eu falei que são 5 responsabilidades. Perceba que o texto então nos mostra a 4ª e a 5ª, no final do verso 14, quando diz, e sejais longânimos para com todos. Então, olha, se a pessoa está fraca, você vai ampará-la. Se a pessoa está insubmissa, rebelde, você vai admoestar. Se a pessoa está tímida, você vai consolar. E para com as outras pessoas? Olha, eu não estou em nenhum desses estados. Seja paciente. Então o texto diz que a paciência é para com todos. Então se você não se encontra nesse estado, o que você deve receber? Paciência. E o que você deve dar? Paciência. Paciência é para com todos os tipos de pessoas, em todos os estados de espírito, estados físicos, estados de qualquer condição. Nós devemos ser pacientes para com todos. E a relevância desse princípio para uma igreja que está sob pressão, uma igreja que está em perseguição, uma igreja que está se reerguendo de uma divisão muito grande, é importante termos paciência. Tem pessoas que estão num ritmo, tem pessoas que estão num progresso da santificação, outras estão em outro progresso, e nós temos que ter o quê? Paciência para com todos. Mas a última responsabilidade, a 5ª responsabilidade, é o que o verso 15 nos diz. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Nós percebemos que aqui nós temos princípios que foram inaugurados pelo Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus diz, por exemplo, que nós não devemos nos vingar aqueles que querem o nosso mal, nós não devemos pagar o mal com o mal, mas o mal com o bem. Percebemos que Paulo estabelece esses mesmos padrões. O que nós devemos fazer com as pessoas que querem o nosso mal, que maquinam o nosso mal, que executam o mal contra nós? Devemos evitar que a retribuição seja na mesma moeda. Então o versículo 15 é uma proibição categórica de nós pagarmos o mal com o mal para com as pessoas. E é um comando para a gente sempre buscar o bem. Isso com respeito também a outras pessoas. Veja, por vezes nós funcionamos como isqueiros. Colocamos fogo nos conflitos alheios. Alguém chega para a gente e diz, olha, fulano está me tratando assim. Ah, vai lá e dá nele, meu. Ah, faz a mesma coisa, dá o troco. O texto está dizendo para nós evitarmos que alguém retribua. Ou seja, não é apenas você fazer o bem quando alguém te fazer o mal. Mas quando você tiver a condição de estimular uma pessoa, estimula para que ela faça o bem para alguém que lhe fez o mal. Entende? Então você é um meio, você é um canal da manifestação da graça de Deus para que haja paz na igreja de Cristo, e não apenas na igreja, mas na sociedade de uma forma geral. Imagina se todo o crente fosse um verdadeiro estimulador para que o mal não fosse pago com o mal. Se nós não viveríamos em uma sociedade muito melhor. Então buscar o que é bom não se limita apenas a membros da igreja, porque o texto diz que é para com
todos. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Mesmo crentes perseguidos, mesmo crentes forasteiros, Paulo inclui aqui descrentes. Todas as outras pessoas devem ser alvos da nossa longanimidade, da nossa paciência, da nossa benignidade. Considerando então, meus irmãos, finalmente a nossa mensagem nessa noite, por que nós devemos exercitar essas 5 responsabilidades que nós acabamos de ver? Por que você deve assumir a responsabilidade para com seus líderes e para com os crentes, uns para com os outros? Por que esse texto é para você que me ouve nessa noite? Quando nós nutrimos os fracos, quando nós encorajamos os medrosos, quando nós cuidamos dos aflitos, quando nós disciplinamos os que precisam de disciplina, nós nos tornamos servos de Deus, por meio de quem Deus alcança aqueles que têm necessidades no corpo de Cristo. É simples, nós somos instrumentos nas mãos do nosso Senhor. Quando nós ministramos às pessoas que estão em profunda necessidade, em profundo sofrimento, nós estamos sendo representantes de Cristo aqui na terra. Paulo diz que muitas vezes isso vai ser difícil, por quê? Porque as pessoas nem sempre respondem, correspondem, reagem, crescem, reconhecem o nosso serviço. A despeito dos desafios e das dificuldades, nós devemos fazer isso para com todos. Afinal de contas, Paulo diz que nós devemos ser pacientes. Se nós não formos retribuídos, se nós não formos reconhecidos, se as pessoas não nos honrarem, se as pessoas não receberem, não forem estimuladas, continue paciente para com elas. A nossa sociedade não apenas nos encoraja a querer as coisas do nosso jeito, mas nos encoraja a querer as coisas no nosso tempo. Por isso que a paciência é importante. A ideia de que nada e ninguém tem que nos fazer esperar é um egoísmo. A paciência é aquela grandeza de coração que valoriza os outros o suficiente para permitir que eles errem, aprendam, se desenvolvam no tempo de Deus. E esta pode ser a única maneira de nós quebrarmos esse ambiente hostil que nós vivemos em nossa sociedade, uma espiral interminável de violência que é sempre gerada pela retaliação, pela vingança. Em vez de nos vingarmos, a Escritura nos ordena fazer o quê? Sempre fazer o bem. Não apenas para a igreja, porque às vezes é fácil fazer o bem para irmãos nossos, mas para com todos, que é o sentido dessa passagem. Esse tipo de comportamento que não é vingativo tem uma motivação muito diferente. Há um autor que ele diz assim, esse tratamento aos adversários visa o quê? A manifestação da paz, da reconciliação, para cuidar do sofrimento do outro. Porque é assim que Deus nos tratou quando nós éramos inimigos de Deus. Nós não devemos nos esquecer que quando nós fomos resgatados por Deus, nós éramos inimigos de Deus. E é assim que Deus lida com pessoas que ainda estão em inimizade para com Ele, mas que se arrependem e clamam pela redenção. Nós temos que lutar contra a tendência de considerar mal todo aquele que pensa diferente da gente, que está fora do nosso grupo, ou que está contra nós. Nós devemos lembrar com amor, cuidado e preocupação, porque Deus quer que nós tenhamos estas virtudes para com todos. Assim, meus irmãos, nós percebemos que esse princípio, ele não é teórico. Esse princípio é um princípio também prático. Quando nós olhamos para a ceia do Senhor Jesus Cristo e já nos preparando para a mesa do Senhor Jesus, você percebe que esse princípio de uma preocupação para com as necessidades alheias perpassa a Santa Ceia e está conectado com a passagem que Paulo nos instrui para a ceia do Senhor. Abra, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Enquanto isso, eu chamo os presbíteros e diáconos para que venham à frente. Aqueles que foram escalados para a ceia do Senhor, a fim de observarmos, meus irmãos, como esses princípios de preocupação com os outros mudam a forma como nós participamos da mesa do Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, nos diz assim: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor.
Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Preste atenção. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Paulo recebeu informações de que aquela igreja, na hora de participar da ceia do Senhor, servia primeiramente os ricos, os abastados, eles comiam e se fartavam, e não sobrava da ceia para os pobres, para as pessoas menos favorecidas. Paulo está condenando justamente a não observação desse princípio que nós observamos nessa noite, de nos preocuparmos com o próximo. E a melhor maneira que nós podemos de participar da ceia é assumirmos um compromisso de que nós temos responsabilidades, não apenas com a liderança, mas para com todos da Igreja de Cristo. E essa responsabilidade na ceia envolve esperar uns pelos outros, de modo que todos possam comer indistintamente. A mesa não é servida apenas para pessoas ricas, para pessoas abastadas, para pessoas que têm proeminência social ou algum tipo de cargo. A mesa, ela não é administrada de forma a gerar acepção de pessoas. Ela é para todos aqueles que receberam Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, seja homem ou mulher, rico ou pobre, brasileiro ou japonês, qualquer tipo de pessoa que reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador, é convidado a participar da mesa do Senhor Jesus.